Boa noite, irmãos e irmãs, os nossos queridos que nos assistem pela internet. Desejamos que Deus os abençoe aí, que você possa, junto conosco, meditar, estar conectado, ligado ao Senhor Jesus Cristo, através do mesmo Espírito que nos une aqui e nos une a vocês também. Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por estarmos aqui. Vou pedir ao nosso irmão Roger para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração. Ó Pai querido, te damos graça por estarmos aqui na tua casa, para louvar o teu nome, para aprendermos mais de ti a cada dia. Sim. Abençoa-nos a mensagem que iremos receber e que não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes diariamente da tua palavra. Fica conosco. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Podem assentar. Nós vamos aproveitar esse tema, que nós estivemos estudando há um tempo atrás, acho que mês retrasado, e eu acho que tem muita coisa ainda que a gente pode ver ao longo do ano sobre os desafios de Jesus, a escolha de ser um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. Para isso, nós precisamos sempre nos lembrar dessa ordem de Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Pedro, que experimentou isso, provou isso e resolveu seguir a Jesus, ele escreve mais tarde: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então nós estamos procurando andar aí nos passos de Jesus. E hoje nós vamos ver alguma coisa a respeito da identificação, da nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu queria lembrar desse texto, o texto paralelo ao de Marcos, que lemos, é Mateus 8, 23 a 27, que narra uma história muito interessante. Jesus tinha vivido um dia bastante intenso, ele estava muito cansado, e ele subiu para a popa do barco e improvisou lá uma almofada, um travesseiro, e logo caiu num profundo sono. Tão profundo que Jesus nem acordou quando a tempestade começou a desabar ali no mar da Galileia, e o mar agitando-se, a bater contra as ondas, e a água caía intensamente do céu, jorrava pelas bordas, e Jesus continuava ali dormindo. E nada da tempestade passar e a situação fica cada vez mais desesperadora. Nós precisamos nos lembrar que eram pescadores experientes, acostumados com o mar, mas a situação se tornou tão desesperadora e os discípulos tensos, sem saber o que fazer, estavam quase que ali sacudindo Jesus, tentando acordá-lo do seu sono. E a gente pode até pensar assim, Jesus tirando os cabelos encharcados, molhados dos seus olhos, enquanto ele se vira em direção daqueles discípulos que estavam ali em pânico e que gritavam no meio daquela tempestade: Senhor, salva-nos, nós vamos afundar, nós vamos morrer. E Jesus então desperta daquele sono profundo e ele questionou os seus discípulos: por que sois assim, tão tímidos? E ele também se dirige à tempestade, dá uma ordem, e os ventos e o mar escutam a voz de Jesus e houve aquela grande calmaria. O texto não nos diz que Jesus voltou a dormir, mas eu não ficaria surpreso, se ele logo depois de ter feito aquilo continuasse no seu sono, no seu descanso, porque do outro lado ele teria ainda muito trabalho. O texto não nos diz o que aconteceu com ele e os seus discípulos naquela noite inesquecível. Mas eles ficaram espantados. E no versículo 27 de Mateus 8, aqueles homens, Mateus relata isso, que aqueles homens se admiraram tanto e acabaram dizendo: quem é este
Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em que categoria aqueles discípulos poderiam colocar Jesus? Quem é este? Que homem pode, num momento de tão cansado, cair num profundo sono e no próximo instante ordenar ao vento, ordenar às ondas que se calem, que se acalmem, que se aquietem e que obedeçam? Que homem é este? E para nós tentarmos responder a esta pergunta, nós precisamos voltar lá na eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E João, nesse prólogo do seu evangelho, no último versículo, relata: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quem é este homem? Ele é o unigênito do Pai. Essa palavra unigênito significa que ele é único da mesma categoria. Ele é Deus-homem e ele é homem-Deus. Ele é único em sua natureza. Jesus, ele é Deus identificando-se com o homem a fim de salvá-lo de seus pecados. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Aqueles discípulos, eles não conseguiram enquadrar Jesus em nenhuma categoria, porque precisamente ele é único em sua natureza. Somente Jesus é Deus e homem. Jesus é Deus em carne. Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus identificando-se com o homem a fim de salvá-los dos seus pecados. Quem é este homem? Ele é o unigênito de Deus. Mas vamos ver primeiro o que Jesus sempre foi. E parece que João nos leva a pensar em 4 coisas, 4 observações importantes sobre o que Jesus sempre foi. Primeiramente, ele sempre existiu. Jesus sempre existiu, desde a eternidade passada. No princípio era o Verbo. E quando se diz aí que no princípio era o Verbo, não significa que o Verbo veio à existência aí. Significa que no início, quando todas as coisas foram criadas, ele já era, ele já existia. Antes de Abraão nascer, eu sou. Né? Antes de qualquer coisa ter sido criada, o Senhor, o Verbo eterno, que é o Senhor Jesus Cristo, ele já existia. A Bíblia ensina isso, que Jesus sempre existiu na eternidade passada. E em Cristo, nós recebemos graça antes de todas as coisas existirem. Será que nós já paramos para pensar nisso? Todas as bênçãos celestes, todas as graças que recebemos, nós as recebemos em Cristo. E como Ele sempre existiu desde toda a eternidade, nós já recebemos esta graça antes mesmo de todas as coisas virem à existência. Veja o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9, Paulo diz assim: Ele nos salvou, falando de Jesus Cristo, e nos chamou com uma santa vocação. E ele fez isso não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos.
coisa maravilhosa. Eu e você estávamos no pensamento de Deus, no coração de Deus, abençoados em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso deve nos levar a render glórias e graças, louvor a este Deus maravilhoso que antes mesmo que viéssemos à existência, Ele já estava nos abençoando, nos concedendo, vida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E isso porque Ele já existia. Antes, no princípio era o Verbo. Mas João também diz que Jesus sempre existiu com Deus. Com Deus. Será que nós já paramos para pensar o que era a vida de Jesus antes de todas as coisas existirem? Graças a Deus que dá para saber isso. E foi Jesus mesmo quem revelou. Quando Jesus orava, e João registrou essa oração de Jesus, lá no capítulo 17, ele deixou que os seus discípulos, que nós espiássemos um pouco, por uma pequenina fresta, a sua vida desde toda a eternidade com Deus. Versículo 5 do capítulo 17. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus começa a abrir, um pouquinho uma fresta para que a gente possa olhar e perceber o que era essa sua glória com Deus. Depois no versículo 22, eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Jesus, então, sempre existiu em glória e majestade e em plena comunhão com Deus. Sem pecado, sem inimizade, sem rejeição, sem medo de ser rejeitado. Mais adiante, nós vamos ver o batismo de Jesus e a voz do Pai sendo manifesta ali. Esse é o meu Filho amado, eu tenho muito prazer nele. Em perfeito e eterno amor, Deus Filho vivia em perfeita e prazerosa comunhão com Deus. Ele era distinto de Deus, mas ele estava com Deus e vivia em plena comunhão. Isso significa, queridos irmãos, que há uma razão maior em Deus para nos criar, porque Ele não precisava nos criar para ter comunhão, para se sentir um ser em relação. Ele não precisava. Ele tinha uma plena e perfeita comunhão com o Pai. O seu amor, a sua graça, na sua soberania, Ele resolve criar o ser humano. E, na verdade, nós somos beneficiados quando conhecemos a Jesus Cristo e podemos nele viver em amor como Ele, o Pai e o Espírito Santo vivem em amor. Por isso que é impossível, queridos irmãos, que um crente verdadeiro viva em inimizade permanente com outras pessoas. Não pode ser. Nós precisamos, através do perdão, nós somos limitados, nós somos pecadores e por causa dos nossos pecados, mas Jesus Cristo quer que nós nos identifiquemos com Ele e com a relação que Ele mantém com o Pai e o Espírito Santo nas nossas relações também. Que possa existir amor, que possa existir unidade, nós temos que refletir e pensar sobre isso. Então, Ele estava no princípio com Deus, Ele sempre existiu como Deus, mas Ele sempre existiu como Deus. E não só com Deus. O Verbo era Deus. Como Deus eterno, Jesus é o dono de tudo e de todos. Ele é o dono do universo. Ele é o Senhor do universo. Veja o que o salmista, no Salmo 50, os versículos 10 a 12, diz. Salmo 50, 10 a 12.
porque todo animal da floresta é meu, assim como o gado, aos milhares nas montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não pediria, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Além de dono de tudo, antes de nascer em Belém, Jesus vivia em gloriosa majestade. Afinal, ele era Deus. E quem percebe isso, muito tempo antes de Jesus nascer em Belém, é Isaías. Lá no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É interessante que aí no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 41, João registra que Isaías disse isso, ele estava falando a respeito de Jesus no contexto de João 12, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ele é Deus Santo. Que impressionante esse encontro que Isaías teve com Jesus antes dele nascer em Belém. Ele viu a glória eterna de Jesus. O Verbo, portanto, ele sempre existiu como Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele nos conhece muito bem. Ele nos formou. Mas ele é o Criador também do universo. Todas as coisas, o versículo 3 diz, foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Então, ele é o Criador de todas as coisas. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus chamou à existência todo este universo por meio das suas poderosas palavras. Ele é a imagem, do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Porque nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam poderes, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então, Jesus não foi criado. Ele criou tudo. E às vezes muitas pessoas estão olhando para Jesus assim, parece que ele é um ser criado, mais um ser criado. Não reconhecem a sua soberania como Criador também de todas as coisas. E é isso que significa ser Deus. Ele é Deus eterno, ele é Deus com Deus e ele é Deus criador de todas as coisas. Que Jesus sempre foi. Mas o que Jesus se tornou? João agora passa a descrever um contraste excepcional, surpreendente, daquilo que Jesus Cristo sempre foi e daquilo que ele se tornou. Primeiro, o Deus eterno se fez carne. Lá no versículo 14, de uma forma enfática, crua e abrupta, João diz que Jesus tornou-se Deus em forma de carne. Só assim é que ele poderia nos salvar. Só assim ele poderia nos salvar. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. É o que o autor de Hebreus, lá no capítulo 2, os versículos 14 a 15, relata. Esse Deus eterno, que sempre existiu, com Deus e como Deus, e que é criador de todas as coisas, se fez carne, se identificou conosco, com a nossa natureza. Sem pecado, é claro, mas 100% identificado com a nossa natureza humana.
mas ele habitou também entre nós. Ele não foi um fantasma entre nós, um espírito entre nós, ele assumiu um corpo. Né? Ele possuía uma carne. E aquele que vivia com Deus veio e habitou entre nós, se tornou Deus conosco. Ele desfrutava do amor perfeito do Pai. Ele vivia em glória perfeita com o Pai. E ele veio e habitou entre nós. Mas João fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Há uma nota de tristeza aí, né? Eles não reconheceram a glória de Deus entre eles. É interessante que essa questão, né, de glória de Deus entre nós, homens, entre o povo de Israel, Salomão, né, quando foi construir o templo, disse, habitaria Deus, né, em templos, numa construção humana, habitaria Deus entre nós. Deus retirou a glória do meio do seu povo por causa da desobediência dele, do pecado dele. Mas Deus não queria isso. Até que, enfim, ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, a glória de Deus, né, entre nós, para habitar entre nós. Ele veio para habitar no meio de nós. Mas aquele que viveu eternamente como Deus, agora viveu também como homem. E o autor de Hebreus capta bem isso quando diz, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Quando nós nos dirigimos ao Senhor Jesus Cristo em oração, suplicando as suas bênçãos, nós não estamos nos dirigindo a alguém que não pode nos compreender, nos entender na nossa dor e no nosso sofrimento. Porque ele não somente viveu eternamente como Deus, mas passou a viver também como homem, participando da nossa natureza e experimentando a nossa dor e o nosso sofrimento. E por fim, o Criador do universo se fez uma criança dependente. Você já parou para pensar nisso? Ele nasce como um pequenino bebê, como nós viemos ao mundo e como nós vemos os nossos filhos virem ao mundo, e necessitando, totalmente dependente do cuidado dos seus pais. Trocar as fraldas, limpar a sujeira, dar de mamar, dar de alimentar, para que possa crescer, se desenvolver. Ele não vem, né, como na história do Superman, que não precisa de nada disso, seu desenvolvimento vai ser extraordinário. Não. Ele vem e se identifica plenamente com a nossa natureza, se tornando dependente. Sentiu fome, frio, tristeza. Se identificou plenamente conosco. Um autor se expressou assim: o Cristo que caminhou pelas ruas poeirentas da Galileia era o Deus que havia passado pelas trilhas das galáxias. O Cristo que acendeu o fogo à beira do lago para preparar o café da manhã para os seus discípulos, cansados e famintos, havia acendido bilhares de estrelas, pendurando-as pelo céu da meia-noite. Ele que pediu de beber a uma mulher excluída, havia enchido de água cada rio, cada lago, cada oceano. Cristo se fez a própria revelação de Deus. Em Jesus, Deus adentrou a humanidade, a eternidade invadiu o tempo. Este homem, Jesus de Nazaré, cujos discípulos não conseguiram encontrar categoria para encaixá-lo, é o Deus conosco, é o Deus em carne. Deus veio e viveu em nosso mundo como um ser humano verdadeiro. Jesus é Deus encarnado, Jesus é Deus identificando-se com o pecador a fim de salvá-lo dos seus pecados. Queria terminar tentando aplicar isso à nossa vida. O que é a encarnação? O que é esta identificação de Jesus conosco nos ensina? Primeiro, nos ensina que se Jesus não tivesse vindo ao mundo, não haveria salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E este deu o seu Filho unigênito
tem a ver com a sua encarnação, com o seu nascimento, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. Ele deu para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo, lá em 1 Timóteo 1,15, se expressa assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas a segunda implicação disso é que nós devemos andar assim como Jesus andou, entrando no mundo das pessoas, nos identificando com o perdido, com aquele que está precisando de salvação. João registra as palavras de Jesus quando ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, que tem a ver com a encarnação de Jesus, eu também os enviei ao mundo. E lá em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Da mesma forma, da mesma maneira, para que vocês se identifiquem com o perdido. E em Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, aqueles que se dizem discípulos do Senhor Jesus Cristo, que andam nos seus passos, que seguem a Jesus Cristo, que sentem esse desafio de imitar a Jesus Cristo, temos que nos lembrar que Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, a fim de chamar o pecador de volta para Deus. E da mesma forma nós também devemos refletir o caráter de Cristo aonde os perdidos estão. Temos que andar como Jesus andou, entrando no mundo das pessoas, identificando-nos com o pecador, a fim de chamá-lo de volta para Deus. E como nós fazemos isso? Através dos atos de misericórdia, através dos atos de serviço, de amor ao irmão, ao perdido, através de atos de evangelização, de proclamação do reino de Deus àqueles que estão vivendo em trevas. E para isso Deus nos concedeu dons, Ele nos revestiu, de uma capacitação para servi-lo e nesse nosso ministério de encarnação também nos identificarmos com o perdido. Queridos irmãos, quantas vezes nós nos encontramos com pessoas que estão num estado que às vezes nós não conhecemos. Apesar de sermos pecadores e perdidos, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou de tal forma que às vezes nós não conseguimos entrar na dor daquela pessoa. Vivendo em pecado, acorrentada, escravizada. Nós precisamos nos lembrar que Jesus Cristo se identificou com esse perdido. E Ele nos chama para nos identificarmos com Ele também. E agirmos com misericórdia. E agirmos com amor, como Ele assim nos amou. Que a nossa oração diária possa ser essa: Senhor, mostra-me alguém em cujo mundo eu devo entrar, com quem me identificar, a fim de mostrar o amor de Cristo e compartilhar a sua mensagem de salvação. Não tem outra maneira de nós alcançarmos o perdido. Não há outra maneira a não ser tocarmos no leproso, a não ser nos identificarmos com os excluídos, com os abandonados. Não há outra forma de mostrarmos Cristo ao mundo. Não podemos ser, como aquele fariseu. Olha, eu não sou como essa gentalha aí, eu não sou como esses homens impuros, imundos. Eu cumpro os meus deveres, vou à igreja domingo, dou o meu dízimo, faço tudo, sou diferente dessas pessoas e não me misturo com elas. Cristo quer que nós nos identifiquemos, que nós nos misturemos de alguma forma com essas pessoas, mantendo a nossa identidade de salvos em Jesus Cristo,
mas espelhando o amor dele a essas pessoas. Então, eu gostaria que você pensasse um pouco essa semana ainda, que ministérios na igreja, aqui na igreja onde você congrega, que ministérios de misericórdia, de serviço, de amor ou de evangelização estão à sua disposição aqui na igreja, no qual você pode buscar através dele identificar-se e exercer um ministério pessoal junto àqueles que precisam de Cristo, daqueles que precisam de salvação. E como esse ministério pessoal que você vai se identificar vai tirá-lo de qualquer zona de conforto em que você esteja ou de um típico estilo de vida, às vezes que te exclui do mundo, que te exclui de estar com outras pessoas. Acontece um fenômeno meio estranho conosco, né? Quando a pessoa se converte a Cristo, ela começa a deixar as suas antigas amizades, né? Agora eu não posso mais misturar com essas pessoas, né? Estar com essas pessoas. Às vezes nós, pastores, né, temos mais amigos na igreja, né, no nosso ciclo, do que pessoas não crentes com as quais a gente pode conviver, né? Esse é um dos grandes dramas da minha vida, né? Por isso que às vezes eu quero fazer outras amizades de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, porque senão eu vou ser um sal dentro do saleiro, né? E às vezes acontece isso com o cristão. Ele se converte, ele começa a selecionar as suas amizades, ele não tem mais amizade nenhuma com ninguém no mundo. E aí parece que fica aquela luz, né, debaixo do balaio, ou o sal dentro do saleiro, e ele na verdade não influencia ninguém. Nós temos que ser desafiados a pelo menos ter uma amizade, né? Uma amizade com alguém que realmente pode ser mundano, pode ter práticas erradas, mas que nós vamos influenciar e ganhá-los para Cristo Jesus, para que outros amigos comuns possam ser também ganhos para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, né? E que esta palavra de João, que mostra Jesus Cristo se identificando, né, com o ser humano, possa ser também uma luz a brilhar nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a gente possa alcançar também outros perdidos. Que Ele assim nos abençoe. Amém?